Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada. E você que gosta de boas histórias, você sabia que o primeiro livro de ficção científica da literatura brasileira começou a ser escrito ainda no ano de 1868? Sim, e ele se passava no longínquo anos 2000, que pra gente já é passado. História do Brasil, escrita no ano 2000, de Joaquim Felício dos Santos, pode ser considerado o primeiro romance brasileiro de ficção científica. Assim como ocorria com a maioria das narrativas mais extensas, ele foi publicado em folhetim no jornal O Jequitinhonha, que era um jornal republicano. E essa história fazia uma espécie de sátira do governo do Dom Pedro II. Era extremamente uma crítica extremamente corrosiva, ácida ao governo regente então. O protagonista da história era o próprio Dom Pedro II, que viaja no tempo e aporta no Brasil do ano 2000 e encontra um país bastante diferente daquele que existia então. Um país igualitário, desenvolvido, justo, enfim, só em ficção científica mesmo, não é? A ideia do livro teria nascido anos antes, em 1862, quando o mesmo autor escreveu um conto chamado História do Brasil, escrita por Dr. Jeremias no ano de 2862. Nessa história, o protagonista viaja 1000 anos no tempo futuro. Quando chega nesse tempo, compra um livro sobre história do Brasil. Um calhamaço em que o protagonista quer saber como que aquele período regido pelo Dom Pedro II teria sido registrado, o que teria ficado dele para a história. E aí, surpreendentemente, ele encontra pouquíssimas coisas, uma evidência de que teria sido um período pífio da história do país e que não merecia grandes considerações. É evidentemente uma crítica ao governo regente então. Mas foi 6 anos depois que o Joaquim Felício retomou essa ideia e ela ganhou a forma de uma narrativa maior, que seria a que eu citei, a História do Brasil, escrita no ano 2000. Vamos a alguns fatos dessa história. Bom, em História do Brasil, escrita no ano 2000, o Dom Pedro faz uma viagem no tempo. Existe um médium russo, cujo nome eu não faço a menor ideia de como se pronuncia, mas eu vou dizer Dr. Cherepanov. E esse médium russo, de nome estranhíssimo, lê à distância de Paris os pensamentos do imperador Dom Pedro II. E o imperador pensa em como seria o tempo futuro, como o tempo futuro veria a história do seu reinado. Aí então esse médium russo aparece em frente ao Dom Pedro II, transportado, de acordo com o livro, por um coro dos espíritos da França. O imperador toma um susto e o médium se apressa em esclarecer a situação. Aos espíritos nada é impossível. Lemos no futuro como no presente e no passado. Para nós não há arcanos inexplicáveis. Da campa evocamos os mortos para decifrarem-nos os mistérios do além-túmulo. O russo propõe então que transponham os umbrais do futuro. O Dom Pedro diz: quero e já. O médium estende a mão e diz: quero, ordeno e mando que durmas. O imperador dorme e acorda 130 anos depois, no dia 1º de janeiro de 2000, na cidade de Guaicuí, capital do que seria então a Confederação dos Estados Unidos do Brasil. No ano 2000, o Brasil é composto por uma confederação de 122 estados regidos por constituições republicanas. Nesse país do futuro, foram abolidos os títulos de nobreza, a aristocracia, o privilégio, e o que distingue o cidadão são as qualidades pessoais, a virtude, a dedicação, a filantropia, os serviços prestados ao país, à humanidade, etc, etc. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é a base da Constituição moderna. Explica um médium para o Dom Pedro II, que passeia então incógnito pelo Brasil do ano 2000.
Episódios variados vão então se acumulando e são discutidos vários temas da atualidade do autor, como por exemplo a Guerra do Paraguai, o restabelecimento das relações com a Inglaterra, né? Enfim, temas que estavam em voga no final da década de 60 do século XIX, que é quando essa história começou a ser composta. Em Petrópolis, Dom Pedro encontra uma cidade que é um deserto e o palácio, né, antigo está em completa ruína. É isso aí, se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.